E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Saudações filosóficas. Vamos dar continuidade ao tema da teoria do conhecimento. E nesta aula falaremos então sobre o filósofo Aristóteles. O livro que eu estou utilizando, como vocês sabem, é o livro Filosofando, ok? Filosofando, Introdução à Filosofia. É o livro que nós estaremos utilizando, então, até o final do ano. No Moraes, nós temos este livro como livro adotado. No Castaldi, provavelmente, por se tratar de um ensino técnico, não há livro para todo mundo, mas tem na biblioteca, tá? Então, quando nós voltarmos para o ambiente presencial, nós estaremos utilizando, provavelmente, dando alguma solução aí para conseguir ter acesso também a esse material impresso, se for necessário. E neste momento, então, basta você ir tomando nota e anotando e podendo tirar as suas dúvidas aqui embaixo no mural, se acaso alguma coisa aqui não ficar compreendida, tá bom? Eu não estou fazendo a live nesse momento, como vocês sabem, no trimestre passado foram poucos alunos que aderiram, né, a esse modelo da live, então eu resolvi gravar a aula para ficar até menor aqui a quantidade de tempo, mais objetivo, e você conseguir ver e rever mais rapidamente quantas vezes você precisar. Então olha só, eu estou na página 113 do livro, tá? Então nós já havíamos falado na aula passada sobre a teoria do conhecimento em Platão e agora estamos falando sobre a teoria do conhecimento no filósofo Aristóteles. E tem um trecho aqui do livro que eu separo para falar para vocês, onde as autoras trazem a ideia de que para o Aristóteles a ciência é sempre o conhecimento verdadeiro. E o conhecimento verdadeiro de alguma coisa é sempre o conhecimento das causas dessa coisa. Então é apenas pelo conhecimento da causa que a gente pode superar os enganos das opiniões e compreender então a natureza do movimento da vida, do movimento das coisas, da mudança. Lembrando que lá na teoria do Platão, então, a partir de agora, pessoal, sempre que nós estivermos vendo um autor, a gente sempre vai estar se valendo do Platão. Por isso que o Platão é um filósofo tão antigo e tão atual, porque, de algum modo, esses filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, eles sempre estarão presentes como pano de fundo para que a gente entenda a filosofia. Então, se você entende o Platão, de que o Platão tem o mito da caverna, que fala sobre um mundo espiritual, que é o mundo da verdade, e este mundo material e físico que a gente vive, que é o mundo do engano, então nós temos que entender que o Platão dividia a realidade em dois mundos: o mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo das ideias, o mundo espiritual, o mundo sensível, este mundo físico. O Aristóteles ele continua com a ideia de que existe um conhecimento verdadeiro e um conhecimento distorcido, o conhecimento das opiniões e das crenças. Porém, ele não faz aquilo que o Platão fez. Ele não divide a realidade, então, em dois mundos diferentes. Ele deixa apenas num mundo só. Apenas este mundo é o mundo que existe. E aí nós passamos a ter que explicar por que é que todas essas coisas acontecem, como, por exemplo, vida, envelhecimento, morte, o bem e o mal, o certo e o errado. Se só existe um mundo, como que é possível explicar, então, todos os conhecimentos errados? Por que as pessoas se enganam? Por que as pessoas vivem presas nas opiniões e nas crenças? E aí, então, é que o Aristóteles cria uma teoria, né, que é a teoria para poder explicar um pouco como que funciona essa mudança, essa transformação das coisas e como que funciona a possibilidade de um conhecimento verdadeiro. E aí ele diz então que nessa mudança da vida e da realidade, nós vamos também tendo uma compreensão errada de como as coisas funcionam. E para que a gente possa ter o conhecimento certo, nós temos que ter o conhecimento então das causas. Apenas o conhecimento das causas de tudo aquilo que acontece é que nos garante um conhecimento verdadeiro sobre a realidade. Então, olha só, para entender a teoria aristotélica, nós vamos descrever 3 distinções fundamentais realizadas por esse filósofo. Essas 3 distinções, a primeira delas é a diferença entre substância, essência e acidente. Isso aí é uma
é uma distinção importante, que é o que nós vamos falar nesta aula, tá? A substância, essência e acidente. E na próxima aula nós falaremos sobre as próximas duas distinções fundamentais, que é a diferença entre matéria e forma e depois potência e ato. Então, para a gente entender a teoria aristotélica, vamos falar um pouquinho hoje sobre essa primeira distinção, a substância, essência e acidente, tá? Então vamos lá. O Aristóteles, então, ele reuniu o mundo sensível e o mundo inteligível no conceito de substância. Cada ser que existe é uma substância. A substância é aquilo que é em si mesmo. O suporte dos atributos, esses atributos podem ser essenciais ou acidentais. Então vamos lá, vamos aos poucos tentar entender o que significa cada uma dessas características, né? Primeiro de tudo, deixa eu desligar aqui o celular, o som do celular. Aí, beleza. Senão vocês vão ficar ouvindo aqui eu recebendo mensagens, né? Olha só que interessante. Todas as coisas, então a realidade de forma geral, ela é explicada por um conceito chamado conceito de substância. A realidade é o que ela é em si mesma. Então isso daí é a substância, tá? Então realidade e substância para o Aristóteles recebem o mesmo nome. Então vamos tentar entender. A realidade ou a substância, ela pode ter ou uma característica de essência ou uma característica de acidente. Então, o que seria a parte essencial da substância? A essência é o atributo que convém à substância, de tal modo que, se lhe faltasse, a substância não seria o que é. Ou seja, basta você pegar qualquer coisa da realidade e perguntar assim para essa coisa: o que essa coisa tem que ter para que ela seja ela mesma? O que o ser humano tem que ter para que ele seja considerado humano? O que uma cadeira tem que ter para que ela seja considerada cadeira? O que uma árvore tem que ter para que seja considerada uma árvore? Então veja, árvore, cadeira, ser humano, tudo isso é substância, tá? É a realidade. Mas essa parte que tem em cada coisa que é essencial para que aquela coisa seja ela mesma, então nós vamos chamar de essência. E o que é o acidente? O acidente é o atributo que a substância pode ter ou não, sem deixar de ser o que é. Ou seja, o acidente é aquilo que uma determinada coisa pode ter que não vai mudar o que ela é. E se ela também não tiver, ela também não deixa de ser aquilo que ela é. Por exemplo, vamos falar do exemplo que acho que aí fica tudo mais claro, né? A substância individual, vamos falar da substância individual, que é esta pessoa. Imagina uma pessoa qualquer. Ela tem como características essenciais o atributo da humanidade. Então o que faz uma pessoa ser pessoa? Primeiro de tudo, se ela for humana. E o que faz um ser humano ser humano? Para o Aristóteles, ele diria que a racionalidade é a essência do ser humano. Então a capacidade de raciocinar é uma característica do humano. A capacidade de ter vontade, por exemplo, de desejar alguma coisa, de ter um impulso ou simplesmente de estar vivo, isso não faz o humano ser o que ele é por conta disso. E nem o fato de nós, humanos, termos emoções, porque isso os animais também têm. Os animais também têm vontade, também têm necessidades, também têm instintos, as plantas também vivem, também se desenvolvem. Então, o que faz a gente ser humano, ou ser aquilo que somos, seria o que o Aristóteles está dizendo, por exemplo, a racionalidade. Então essa é um atributo essencial de nós, seres humanos. Agora vamos ver uma característica acidental de nós, seres humanos. Por exemplo, ter um braço. Eu deixaria de ser humano se eu não tivesse um braço? Claro que não. Né? Assim como o fato de eu ter um braço não significa que eu sou humano por causa disso. Então, os acidentais, as características acidentais são, entre outros, por exemplo, ser gordo, velho ou belo, atributos que não mudam o ser humano na sua essência. Então, pessoal, vamos lá, estamos aqui retomando essa aula de hoje. Estamos falando sobre o conceito de realidade
no Aristóteles e estamos tentando entender a sua teoria do conhecimento, ou seja, o que é necessário para que um conhecimento seja considerado verdadeiro. Para o Aristóteles, a ciência ela é verdadeira. Ela é verdadeira porque ela é uma procura, um encontro e uma descrição das causas das coisas. E para você então entender o que significa essas causas, e nós falaremos disso numa aula mais adiante, quando falaremos sobre a teoria das 4 causas do Aristóteles, a gente precisa entender um pouco mais esse conceito de realidade dele, tá? Para depois entrarmos no conceito do conhecimento verdadeiro. Então, a primeira característica do conhecimento no Aristóteles é o fato, ou melhor, da realidade no Aristóteles, é o fato de que a realidade é uma substância, e essa substância ela tem atributos essenciais, que é aquilo que ela precisa ter para que ela seja o que é, e atributos acidentais, que são outras características que ela tem e que se ela não tiver, ela não muda a essência dela, a identidade dela. Perceba então que nós participamos de uma substância em geral, mas essa substância ela apresenta de forma individualizada, por isso que se explica a multiplicidade das coisas. Quer dizer, nós somos seres humanos? Porém, somos vários seres humanos. É uma substância individualizada em muitos seres humanos, em muitas árvores, em muitos rios, por exemplo, ok? Em muitos animais. É sempre uma realidade múltipla, de múltiplas coisas, porém mantendo sempre uma essência, tá? Nessa substância que faz essa coisa ser aquilo que ela é, que define aquilo que ela é, e também os acidentes, que são características que essas coisas têm, mas que se deixar de ter, não faz com que ela perca a sua identidade. Parece confuso, né? Mas é claro que se você entender aí o passo a passo, decifrar essas palavras que eu falei, e está dito aqui nesta aula, é só você revê-la se você não entendeu, e deixar as suas dúvidas aqui embaixo também, ok? Para que a gente possa conversar e eu possa explicar também um pouco mais sobre a aula de hoje. Beleza, pessoal? Então, nos vemos na próxima semana, falando então agora sobre os outros atributos, né, da substância, que é, por exemplo, a matéria e a forma, e a potência e o ato. Quando a gente entende toda essa característica da realidade, a gente pode então descobrir o que o conhecimento tem que ter para que seja considerado verdadeiro. Valeu, um grande abraço!